Meu nome é Luiz Gustavo Modello de Andrade. Eu vou falar sobre fármacos e regimes imunossupressores de indução e de manutenção no transplante renal. Então, o primeiro transplante renal de sucesso aconteceu no ano de 1954, com dois gêmeos univitelínicos, gêmeos idênticos. Então, até aquele momento, o aspecto técnico da cirurgia já era bem conhecido, mas os transplantes invariavelmente não davam certo, possivelmente por falta de um agente imunossupressor. Por rejeição era o evento que culminava sempre com a perda do enxerto. E esse foi um exemplo de extrema compatibilidade, ou seja, entre gêmeos univitelínicos, onde a imunossupressão não era requerida e que ele teve um sucesso muito grande. A partir dali, a ideia é que, para a realização de um transplante renal, não seria necessário algo a mais, como um agente, um fármaco imunossupressor. E o aspecto técnico, o aspecto cirúrgico estava já conhecido. Quais são as condições para o transplante? Que eu tenha uma compatibilidade ao sistema AVO, na maior parte das vezes, a não ser que você adote alguma estratégia para fazer um transplante incompatível, prova cruzada negativa, e a compatibilidade no sistema HLA ela é desejada. Né? E é aí que entra os fármacos imunossupressores. A grande maioria deles vão entrar para evitar um processo de rejeição, e na grande maior parte das vezes um processo de rejeição mediada por células. Então, as drogas imunossupressoras têm diversos sítios de atuação. Como nós vemos aqui nesse esquema, nós temos em verde um macrófago, uma célula apresentadora de antígeno, apresentando o antígeno HLA classe 2 para uma célula T, representada aqui na figura azul, uma célula T CD4. E são vários os mecanismos de interação entre esses dois elementos celulares. Por exemplo, nós temos o primeiro sinal de ativação, nós temos o segundo sinal e nós temos um terceiro sinal. A partir disso, essa célula T CD4 ela vai produzir citoquinas, como interleucina 2, recrutar outras células T CD4 e montar uma resposta imune com linfócitos CD8, células natural killer, que no caso de um transplante, por exemplo, essas células vão até o enxerto e vão aí causar um processo de rejeição no interstício, vão causar um processo de rejeição nas células tubulares. E para isso que servem, então, os fármacos imunossupressores. Eles podem atuar em vários sinais de ativação e, normalmente, a gente faz uma combinação de agentes que serão melhor discorridos aqui nessa apresentação. Por exemplo, nós temos drogas que bloqueiam o primeiro sinal, um forte sinal de ativação. Geralmente são agentes depletores, como, por exemplo, os antilinfocitários, a timoglobulina, ou mais antigamente o OKT3. Nós temos fármacos que atuam no segundo sinal de ativação celular, como o belatacept. Nós temos drogas que atuam no terceiro sinal, como o basiliximab. Temos medicamentos orais muito comumente usados, como os inibidores de calcineurina, que vão atuar na via da calcineurina, diminuindo, portanto, a produção da interleucina 2. Nós temos os antiproliferativos, que vão atuar no ciclo celular, como a azatioprina, micofenolato. Nós temos os inibidores da via da mTOR, como o sirulimo ou o everolimo, que também vão ter uma ação geralmente combinada com outros agentes para evitar este processo de rejeição se instale. Primeiramente, nós podemos dividir, então, a terapia de imunossupressão em terapia de indução e manutenção. A terapia de indução é usada só no momento do transplante, no momento inicial do transplante. É uma forma a mais de evitar a rejeição. E para isso, hoje, nós temos duas grandes formas de fazer essa terapia de indução. Um agente antilinfocitário, como a timoglobulina, que é um anticorpo antilinfocitário, ou o KT3. O KT3 ele não está mais no mercado, ele é um agente dirigido contra CD3, então um cluster específico de linfócito T. Hoje nós temos praticamente como único representante dos antilinfocitários, pelo menos de uso clínico no Brasil, a timoglobulina. E é um agente que depleta o célula T, vai levar uma depleção celular permanente por um processo de até 6 meses. Os inibidores da interleucina 2, nós temos como principal representante hoje o basiliximab. E lembrando, então, que são drogas utilizadas, normalmente você vai fazer escolha por uma ou outra, né, com o intuito de reduzir as taxas de rejeição, elas somente são aplicadas no momento inicial do transplante. Seguindo o relatório de recomendação da Conitec, ela é bem recente, ele é de 2020, esse relatório, esse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, ele foi elaborado com a ajuda da BTO, com consulta da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos com os especialistas, e, portanto, ele está bem conciso, bem escrito. E aqui ele recomenda que nós utilizamos para um paciente de menor risco, aqui nós estamos falando de risco imunológico, ou seja, baixo risco imunológico, primeiro transplante, painel de reatividade contra HLA baixo ou zero, nós vamos utilizar preferencialmente o basiliximab, que é o bloqueador do receptor da interleucina 2, momento 0 e momento 4 após o transplante.
E num paciente de maior risco imunológico, eu posso utilizar a timoglobulina, que é um anticorpo anti-linfocitário. Entretanto, hoje no nosso país, nós temos aí várias modalidades, vários centros utilizando timoglobulina, também para pacientes de menor risco imunológico, ou de risco imunológico intermediário, variando apenas a dose. Então, eu posso utilizar uma dose mais baixa de timoglobulina, como, por exemplo, 3 miligramas por quilo, até uma dose mais elevada. A dose mais elevada seria para pacientes com risco maior. Então, uma dose mais elevada de 4,5 miligramas por quilo a 6. Geralmente não se recomenda exceder 6 miligramas por quilo. Então, esses são os dois principais agentes utilizados na terapia inicial. E no caso do nosso país, o Brasil, recentemente a timoglobulina tomou um papel bastante importante na terapia de indução, basicamente porque nós temos o risco que não é só do receptor, também é do doador. Muitas vezes nós temos uma taxa grande de DGF, 60% de retardo de função do tieto, isso carrega um risco maior de rejeição no transplante com doador falecido. Portanto, às vezes eu preciso de uma terapia de indução mais potente. Para isso, muitas vezes, muitos centros estão utilizando timoglobulina em uma dose menor, se esse paciente tem um moderado risco imunológico, preferindo esse agente de indução ao agente do bloqueador do receptor de anteleucinadores, ou seja, preferindo a timo ao basiliximab. E a terapêutica de manutenção. A terapêutica de manutenção é aquela que o paciente vai, a partir do dia 1 ou dia 2 da cirurgia, utilizar de forma contínua, basicamente para evitar o processo de rejeição mediado por células. Também mediado por anticorpo, mas principalmente mediado por células. Nós temos aqui o inibidor de calcineurina, um exemplo, né? Então, essa é uma combinação de 3 agentes. Então, utilizando essa combinação, eu vou ter a cobertura de quase todos os casos de imunossupressão utilizados, né? Então, se utiliza ou tacrolina ou ciclosporina, um agente adjunto, como micofenolato, azathioprina ou inibidor de mTOR, que seria o sirulimo ou o verulimo, e mais um corticoide. Neste exemplo, nós vemos, então, que é um exemplo da categoria 1, ou tacrolimo ou ciclosporina, você não vai associar, e mais modernamente nós temos preferido o tacrolimo, pelo efeito imunossupressor mais potente, com uma droga acessória, uma droga da categoria 2, ou micofenolato, que ainda hoje, mais modernamente, acaba sendo a terapêutica padrão, ou azatioprina, ou um inibidor de mTOR, ou sirulimo, ou everolimo. Então, um agente da categoria 1, um agente antiproliferativo da categoria 2 e um agente que é o corticoide da categoria 3. Então, essa é a combinação que vai ser utilizada em mais de 90% das vezes como regimes de imunossupressão. A ausência do corticoide é praticada em poucos centros, né? Então, a terapêutica sem corticoide, ela está associada a uma taxa de rejeição um pouquinho maior, né? Isso ainda é discutível na literatura, então, a grande maior parte das vezes vai se utilizar uma dose baixa, 5 miligramas de esteroide, de forma contínua, né? E poucos centros vão adotar a conduta de não utilizar esteroide. Estão utilizando um agente da categoria 1 mais um agente da categoria 2. O nosso protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, ele contempla todas essas variações. Então, o protocolo antigo não contemplava, mas o novo deixa a cargo do transplantador o regime que ele quer escolher. Se ele quer escolher tacro, micofenolato e prednisona, tacro, azatioprina e prednisona, ou tacrolimus, sirolimus e prednisona, e assim vai. Então, ele deixa essa escolha a cargo do transplantador, que vai levar a consideração, vai fazer essa escolha, as suas características locais, o perfil imunológico do seu paciente, o perfil de complicações a longo prazo. Né? Mas ele é bastante amplo, de tal forma que essa decisão passa a ser do transplantador, lembrando que apenas o alto risco, né, um paciente que tem um painel elevado, que tem um retransplante, por exemplo, seria preferível que ele ficasse com um esquema tacrolimus, micofenolato, associado à prednisona. Entre ciclosporina e tacrolima, que nós estamos falando de 2 inibidores de calcineurina, nós temos preferido, não é só o Brasil, o mundo praticamente, o tacrolima, a despeito da ciclosporina, basicamente porque ele é mais potente. Então, já tem meta-análises mostrando que o efeito em termos de prevenir rejeição a fim de 1 ano é maior que o tacrolima. Nós vamos ver nesse quadro o que é mais favorável a uma determinada droga, está aí vermelho, pode ser a mais favorável, se ela tem mais efeitos colaterais, né? Então, o tacrolima é mais potente para prevenir rejeição e eventualmente tratar como medida secundária uma possível rejeição. A ciclosporina está mais associada com hipertensão e dislipidemia, bem como efeitos cosméticos, e o tacrolima mais associado com a toxicidade pancreática, portanto, uma incidência um pouquinho maior de diabetes, e a neurotoxicidade, que é aquele tremor fino de extremidades. Mas o motivo, basicamente, de se preferir o tacrolimo hoje é porque ele tem esse efeito imunossupressor
mais intenso, mais potente. Esse slide é interessante porque ele nos mostra como evoluiu as taxas de rejeição. Então, veja, lá no começo nós tínhamos taxas de rejeição acima de 60%. O que se tinha para utilizar era a tioprina com prednisona. À medida que foram surgindo novas drogas, elas foram sendo associadas para evitar efeitos colaterais de doses muito altas. Por exemplo, década de 80, ciclosporina com azatioprina, você vai ter ali 50% de rejeição. Futuramente, o tacrolimo caiu um pouco mais a rejeição. O surgimento do micofenolato, a associação do agente de indução, o anti-bloqueador do receptor da interleucina 2, o basiliximab, vão caindo progressivamente as taxas de rejeição, até com que a gente tem mais ou menos uma taxa em torno de 10 a 15% de rejeição, e aqui nós estamos falando principalmente de rejeição celular, mediada por células T, ao fim de um ano de transplante. Vou citar dois principais estudos em transplante que são muito importantes serem comentados. Um deles é o Elite Symphony, um estudo que foi publicado no New England no ano de 2007, e ele comparou 4 diferentes regimes de imunossupressão. É um estudo importante porque é um estudo multicêntrico, bastante amplo, bastante grande, randomizado. O grupo 1, que era o padrão à época era ciclosporina, micofenolato e prednisona. Foi comparado com 3 regimes diferentes. Ciclosporina em dose reduzida e micofenolato, tacrolimo em dose reduzida e micofenolato, sirolimus associado a micofenolato, todos com indução com daclizumab, que é um agente que saiu hoje do mercado, mas ele é muito semelhante ao basiliximab. Então, como se a gente estivesse fazendo basiliximab, com um bloqueador do receptor da interleucina 2. E o que nós vemos, nesse resultado desse estudo, fim de um ano, é que o regime vencedor foi a combinação de tacrolimo e micofenolato, que ele chamou de tacrolimo dose reduzida. O alvo dele é em torno de 3 a 7 de tacrolimo. Então, nós vemos aqui uma função renal 65 ml por minuto ao fim de um ano. É considerada uma função renal bastante satisfatória no transplante, com uma função renal, uma estimativa da filtração glomerular acima de 60 ml por minuto. Outra questão que esse estudo nos mostrou é que nós tivemos um regime que foi aqui o perdedor, né? Sirolimus associado a micofenolato. Teve 35% de rejeição celular aguda, né? Comparando com o regime padrão, a esse momento, né? O regime padrão era a ciclosporina, mas o regime vencedor de tacrolimus e micofenolato tinha 11% de rejeição. Então, o que nós podemos depreender desse estudo são 2 mensagens. A combinação de tacrolimo e micofenolato, condução com bloqueador do receptor da interleucina 2, me confere um excelente resultado, uma excelente função renal, com baixas taxas de rejeição. E a partir dali, esse regime foi considerado terapêutica padrão. E utilizar sirolimus com micofenolato, portanto, sem inibidor de calcinurina no começo do transplante, não é recomendado, porque está associado a uma taxa de rejeição alta. Então, você até pode usar sirolimo no começo, mas junto com o inibidor de calcinurina. Sem o inibidor de calcinurina, como aqui esse estudo Elite Symphony mostrou, as taxas de rejeição são muito altas e isso passa a ser proibitivo, uma taxa de rejeição em torno de 35%. A concentração ideal do tacrolimo, a concentração sérica que a gente mede no vale, né, no momento logo após a próxima tomada, né, qual é a concentração ideal do tacrolimo? Esse estudo retrospectivo de uma base de dados de CTS nos mostrou que a concentração abaixo de 5, que é a linha vermelha, está associada a menor sobrevida do enxerto. Então, o Elite Symphony, lembre-se, o alvo era 3 a 7, mas ninguém ficou com 3. Na média, eles ficaram com 5 ou mais a concentração. O alvo era 3, mas na prática não foi atingida. Então, hoje é meio consensual que quando nós estamos utilizando tacrolimus em combinação com micofenolato, até mesmo com azatioprina, nós vamos tentar deixar essa concentração maior que 5, porque concentrações menores que 5 podem estar associadas a uma sobrevida menor do enxerto, uma sobrevida reduzida, possivelmente pela formação de anticorpo antidoador, por um processo de imunoativação constante. Então, isso não é recomendado que a gente preconize essa concentração quando com micofenolato. E o outro grande estudo importante a ser comentado, o estudo Transform, ele é mais recente, publicação de 2019, ele é o maior ensaio clínico em transplante, portanto, ele é até maior no número de pacientes randomizados do que o Elite Symphony. São pouco mais de 2.000 pacientes, randomizados em 2 braços, também um estudo multicêntrico. E a ideia era comparar o inibidor de calcineurina, aqui na figura de cima, associado a iverolina, portanto, o inibidor da mTOR, com o inibidor de calcineurina, poderia ser ciclosporina ou tacrolimo, dependendo do centro, da prática local, é multicêntrico, com micofenolato. A grande maioria usou tacrolimo, nos 2 braços. Né? Então, nós temos uma comparação, para resumir essa figura, entre
tacrolina e micofenolato, que é o regime padrão, já definido a partir do Elixinfo, com um regime alternativo, que seria tacrolimo associado a everolimo. Ao fim de 12 meses, nós temos o desfecho primário, que era um desfecho composto de rejeição, pacientes que tinham tido rejeição ou função renal menor que 50. Então, se ele tivesse rejeição ou função renal menor que 50 ao fim de um ano, ele tinha atingido o desfecho negativo. E também foi avaliado ao fim de 24 meses. E o que nós vemos, então esse é um estudo de não inferioridade, não é um estudo de superioridade, é que os dois regimes, né, então seja everolimo com inibidor de calcinurina, aqui na figura amarela, ou na cinza, o micofenolato com inibidor de calcinurina, a percentagem de pacientes com função renal inferior a 50 foi semelhante, esse p-valor se refere a não inferioridade, então ele não é inferior, né, e a rejeição comprovada por biópsia, 15% no grupo everolimo, contra 12% no grupo com micofenolato, que foi também não inferior. Então, a mensagem que nós temos desse estudo é que um regime alternativo de tacrolimo, aqui é baixa exposição de tacrolimus, aí o nível é um pouco mais baixo, junto com o everolimo, não foi inferior ao regime padrão de tacrolimo associado ao micofenolato, desde que o paciente não tenha um alto risco imunológico. Outra informação importante desse estudo é que, ao fim de 12 meses, nós tivemos também menor incidência de infecção citomegálica no grupo em uso de everolimus. Isso é bem conhecido. Então, quando nós usamos everolimus, o citomegalovírus utiliza a mesma maquinaria da mTOR para se replicar, ele não consegue se replicar, e você tem uma incidência de infecção citomegálica menor, 2,8% ali em 12 meses, né, versus 13% no grupo que utilizou micofenolato. É interessante que esse efeito ele persiste até o fim do estudo, 24 meses, e becavírus, nós temos uma redução da incidência de becavírus também documentada no estudo Transform, de tal forma que é um efeito também importante, já que a nefropatia por becavírus ela é bastante deletéria e leva a uma intensa perda do enxerto. Porém, nós temos situações, muito usado esse regime no nosso país, o tacrolimo associado a algum mTOR, por exemplo, né? É muito utilizado, acho que basicamente por questões econômicas, porque você tem uma menor incidência de infecção citomegálica. Portanto, você gasta menos a monitorização do citomegalovírus, PCR, por exemplo, ou com o tratamento do citomegalovírus. Então, ele é bastante utilizado. É um regime, como o estudo Transform nos mostrou, semelhante ao regime padrão, desde que observadas algumas condições. Por exemplo, pacientes de alto risco imunológico não devem utilizar essa associação, devem ficar no regime padrão, tacrolimus com micofenolato. Doador de critério expandido, Tedesco e colaboradores já demonstrou em vários estudos, um deles um estudo randomizado, que quando se utiliza doador expandido, seja expandido clássico, seja KDPA acima de 85, você tem aqui uma menor função renal na associação de tacrolimus com mTOR, então devemos evitar. Pacientes obesos, por dificuldade de cicatrização, mTOR está relacionado a uma maior problemas de cicatrização, formação de linfocélio, história de microangiopatia trombótica, porque mTOR também é uma droga que pode causar microangiopatia e pode potencializar o efeito do calcinurina, e pacientes com proteinúria, já que o mTOR eventualmente pode ter um efeito pró-proteinúrico. Então, se eu tenho um paciente com AGESP, por exemplo, que eu espero que possa ter uma recidiva, usar mTOR nesse momento talvez não seja uma boa ideia. Então, respeitando essas condições que estão aqui, talvez seja um regime alternativo ao regime padrão, que hoje é considerado o regime de tacrolimus associado a micofenolato. Aqui são dados do OPTN americano, mostrando o que eles estão utilizando mais modernamente. Então, veja que aqui vai de 2008 a 2020. E vemos que o regime mais utilizado, tacrolimus, micofenolato, associado com esteroide. Os regimes de tacrolimus, micofenolato sem esteroide, na curva verde, são em torno de 30%. Então, mais ou menos, os americanos utilizam 30% de regimes sem esteroides. E os outros regimes têm aí uma frequência menor de utilização. Então, por exemplo, regimes com azatioprina, ou mesmo regimes com associações com mTOR, são menos utilizados hoje nos Estados Unidos. Outro dado importante que temos que levar em consideração quando falamos de imunossupressão é o efeito a longo prazo, porque esses pacientes vão tomar esse remédio para toda a duração do enxerto. Então, o regime ideal, que ainda nós não temos, é um regime sem efeitos colaterais, ou com mínimos efeitos colaterais, por exemplo, mínimos efeitos que nós temos muitos hoje nos imunossupressores, sejam efeitos metabólicos, de hipertensão, de lipidemia, sejam efeitos de trato gastrointestinal, diarreia, dentre outros, com boa eficácia. Então, esse é o medicamento ideal.
menos efeito metabólico, porque quase todos os inibidores de calcineuria, os inibidores da via debitora, a corticoides, estão associados à dislipidemia, hipertensão, que são efeitos deletérios a longo prazo, e futuramente a imunossupressão dirigida, né, que ainda não é uma realidade. Né? Então, nós temos os grandes estudos, mas eu quero saber na imunossupressão dirigida, para aquele caso específico, qual é a melhor combinação, qual é o melhor medicamento. Talvez a gente consiga evoluir com biomarcadores, com outras tecnologias, para saber qual paciente se beneficia melhor do regime A ou do regime B. Seria o futuro a imunossupressão mais dirigida e mais individualizada. Os efeitos metabólicos nos preocupam a longo prazo? Sim. Os inibidores de calcineuria, por exemplo, que são a pedra angular, ainda são a pedra angular do transplante, causam dislipidemia, causam hipertensão e causam diabetes. Né? Dependendo de qual você está utilizando, causar mais um efeito ou outro, ou você está usando tacrolimus ou ciclosporina. Os inibidores de mTOR, cirulimus ou iverulim, estão associados à dislipidemia importante e estão associados também à diabetes, à incidência de diabetes pós-transplante. Os esteroides, sabidamente, também causam dislipidemia. O micofenolato não tem um efeito metabólico direto, né, são outros efeitos colaterais, mas sobre o metabolismo não existe. E medicações como o elatacept, que é um bloqueador de segundo sinal, nós não temos para uso clínico no Brasil, infelizmente até o momento, eles teriam menos efeitos metabólicos, talvez seria uma promessa para o futuro. Então, esses medicamentos vieram pelo menos com essa promessa. Substituir o inibidor de calcineuria, outros já tentaram, não conseguiram outros medicamentos, o belatacept vem com essa promessa, substituir o inibidor de calcineuria tendo menos efeitos colaterais. Por exemplo, menos nefrotoxicidade, porque os inibidores de calcineuria são nefrotóxicos, e menos efeitos metabólicos. Eu trago só um estudo nesse sentido do belatacept, que é um estudo americano de longo prazo, 8 anos de seguimento. E ele vai comparar o regime padrão, tacrolimus, micofenolato, prednisona, com regimes belatacept, sem inibidor de calcineuria. Né? Então, será que essa promessa de menos dislipidemia, menos hipertensão se traduz em mortalidade? Não. Aqui nós vemos que é 0,84, tem uma redução de 20% na mortalidade sem significância. Não atinge a significância. A perda do enxerto também é igual. E interessante que esses regimes ainda estão associados com o uso do belatacept a uma maior taxa de rejeição, infelizmente. Então, você tira o inibidor de calcineuria, tem mais rejeição. Que o hazard ratio é de 3, é 300% maior a chance de ocorrência de rejeição nos regimes sem inibidores de calcineuria no uso do belatacept. É significativo, é importante. A função renal ao fim de um ano foi semelhante entre os grupos. Então, a gente ainda não tem um medicamento que substitua o inibidor de calcineuria de forma bem eficaz, que tem a potência que ele tem, sem ter efeitos colaterais metabólicos e duradouros, por exemplo. Então, como resumo dessa exposição, né, nós podemos dizer que no momento da internação do paciente, eu vou utilizar, para paciente de alto risco imunológico, timoglobulina. Então, eu vou usar um agente de indução potente, geralmente numa dose acima de 4 mg por quilo, e a combinação de tacrolimus, micofenolato e prednisona. Para o paciente de moderado a baixo risco imunológico, eu posso utilizar a timoglobulina numa dose menor, 3 mg por quilo, por exemplo, ou basiliximab, dependendo do centro, a escolha local, e eu posso utilizar tacrolimus associado a mTOR ou tacrolimus associado a micofenolato, dependendo da prática local. Ainda existiria uma terceira possibilidade, que é o tacrolimus associado à azatioprina, que alguns centros ainda praticam com bons resultados. Se eu utilizar tacrolimus associado a mTOR, eu tenho que evitar algumas características, como já comentadas. Doador de critério expandido eu não posso utilizar, não devo, não seria o melhor. História de microangiopatia trombótica, o paciente obeso, que aí seria um risco maior nessa associação, por exemplo, taco com ciro, taco com invero, risco maior de complicações de fluido operatório. Monitorizar a rejeição neste momento também. Para o ambulatório, o paciente de alto risco deve continuar com o regime de taco e micofenolato, e eu devo monitorizar esse paciente um pouco mais intensamente, não só com creatinina, nível de concentração de fármaco imunossupressor, mas talvez o anticorpo antidoador e considerar até mesmo biópsias protocolares para detectar inflamações subclínicas. Não em todos, que a gente ainda não consegue fazer isso, mas um grupo pequeno de pacientes talvez seja interessante. Moderado a baixo risco imunológico, você poderia manter com taco de micofenolato, a prática local, ou taco de mTOR, né? Seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade seria a conversão para taco de mTOR em pacientes após episódio de citomegalovírus. Ou seja, ele está em uso de taco de micofenolato, ele está em moderado risco,
Ele tem um episódio, no segundo episódio de infecção citomegálica, você pode considerar converter de micofenolato para sirolimus. Também é uma prática que poderá ser adotada. Então, é o que é feito, né? E existe uma terceira possibilidade aqui menos abordada, que é a chamada conversão eletiva. Isso é menos praticado hoje. Conversão eletiva é quando eu tenho tacrolimus associado a micofenolato, e a partir de um determinado momento eu converto o inibidor de calcinurina para um imitor, por exemplo, o verolimus associado a micofenolato. Isso hoje em dia é menos praticado, porque o ganho que você tem de função renal ao fim de um ano acaba não compensando a incidência maior de rejeição que foram detectadas em algumas meta-análises. Monitorizar o citomegalovírus por 6 meses e monitorizar o BK-vírus por 2 anos é uma prática que a gente deve fazer no ambulatório. Eu acho que essa é a ideia dessa exposição hoje. Muito obrigado pela atenção.